Meu nome é Natália Teixeira Mata, sou formada em psicologia e vim falar hoje sobre o tema de negligência na visão dos conselhos tutelares. A minha formação acadêmica é o mestrado em saúde pública, com foco em violências, e o doutorado em serviço social. Durante a minha trajetória profissional, eu atuei durante mais de 10 anos em um conselho tutelar como técnica, em que avaliava as situações de suspeitas de violências que chegavam. E durante essa minha atuação profissional, eu me deparei com muitas situações de negligências, de suspeitas de negligências, e era bastante frequente os casos que chegavam de denúncias no conselho tutelar, e eu comecei a me questionar que, de fato, essas situações eram mesmo negligência. Então, o meu primeiro passo ali foi tentar entender, afinal, o que era negligência, que foi o meu tema aí durante o mestrado que eu fiz na Fiocruz. E eu fiz uma pesquisa mais de cunho teórico para analisar um pouco dessas situações nomeadas de negligência. A negligência é nomeada como falha nos cuidados ou falta dos cuidados. Mas cuidados em relação a quê? A quem está fornecendo esses cuidados ou deixando de dá-los, né? E se quem tem esse dever de dar esses cuidados, recebe também um auxílio para que esses cuidados sejam feitos. Enfim, o direcionamento que chegava aos conselhos tutelares normalmente eram ligados à família, em relação aos cuidados de crianças e adolescentes. Então, era em relação à falta em relação à alimentação, a criança não frequentar a escola, em relação à higiene, essa entre inúmeras outras situações. Mas quando você pegava o caso para analisar mais friamente, a gente via diversos outros aspectos que interferiam nessas situações. E esse é um ponto que a gente vai conversar aqui, que eu acho super importante a gente debater, principalmente quem trabalha na área de proteção à criança e adolescente. Afinal, o Conselho Tutelar, a missão principal é essa, de proteção à criança e adolescente. Todavia, nem sempre é o que a gente presencia, né? Então, às vezes, é um órgão que tem esse dever de zelar, mas dependendo de como as situações são analisadas e interpretadas, pode-se virar um órgão de punição em vez de proteção. E quando a gente fala de um tema como a negligência, esse limiar entre proteção e punição está um pouquinho bem próximo se a gente não analisar bem as situações. Afinal, muitas das famílias que chegam ao Conselho Tutelar, que chegam nessas denúncias, principalmente são relacionadas a famílias de classes mais populares. E esse direcionamento dado à questão da negligência, muitas vezes é direcionado à figura da mulher, né? Porque tem muito essa conexão, essa interpretação social de que a mulher tem esse dever de cuidar. Então, a falta desse cuidado também é muito direcionado a ela. E hoje em dia, a gente pode ver o quanto a mulher está sobrecarregada de missões, de tarefas. E isso não quer dizer também que quando a gente começa a falar sobre o tema negligência, parece até que é uma coisa que não existe. Quando eu falo que a gente precisa ter uma análise global da interpretação ali das situações de negligência, eu não estou dizendo que essas situações elas não ocorram, mas que deve ser considerado todos esses aspectos que interferem nas situações. Para uma situação, de fato, ser considerada negligência, é necessário, ao menos, entender que falha se dá, mas por que se dá essa falha. Por exemplo, uma família em que não tem condições próprias em relação a cuidados de alimentação, em relação ao seu próprio dia a dia, dificilmente vai conseguir fornecer isso aos seus filhos. Tem até uma música do Djavan, né, que fala assim: sabe-se lá o que é não ter e ter que ter para dar. É exatamente um pouquinho desse aspecto. E é aí que entra muitas das vezes a falha do próprio Estado, de que não fornece às vezes o que é necessário para essa família ter esse cuidado. Então, muitas das situações que chegavam no conselho, a própria residência
tinha diversos aspectos que interferiam na questão da higiene, como a falta do saneamento básico, entre outras diversas situações. Então, quando a gente fala de negligência, a gente está falando de um tipo de situação que viola o direito da criança e adolescente, então realmente tem que ser visto, mas tem que ser visto com atenção por esses aspectos que interferem. Por exemplo, muitas das situações que chegavam ao conselho tutelar e que eu também escutei depois de alguns conselheiros, né, que na minha parte acadêmica, no doutorado, eu fui para uma parte mais prática, em que eu fiz essa escuta de conselheiros tutelares e fiz análises de situações que chegavam ao conselho tutelar nomeadas como negligência. Então, eles relatavam isso. Olha, eu até busco, às vezes, na rede um suporte para auxílio a essa família, seja em relação à vacinação, seja em relação a outros tipos de cuidado, às vezes um atendimento médico. E muitas das vezes nem o próprio profissional consegue ter esse suporte na rede. Imagine essa família. Então, às vezes, nomear essa família como negligente é fácil, né? Mas assim, afinal, quais são as dificuldades que ela está passando também, de repente, para marcar um médico para essa criança? Se o próprio conselheiro, muitas das vezes em alguns territórios, não consegue auxiliar a família nesse sentido. Então, assim, são muitos aspectos para a gente poder conversar nesse tema. Eu vou tentar, assim, direcionar para vocês o que é importante pensar, refletir, para que durante a atuação profissional pense um pouquinho nesse outro lado, né? Porque muitas das vezes as situações chegam nas denúncias de uma forma bem gritante, que assusta, e dependendo do olhar, pode ser interpretado de uma outra forma. E, por exemplo, as situações de negligência podem ser consideradas juridicamente uma forma de destituição do poder familiar, dependendo do nível, dependendo da ocorrência do caso. Então, assim, como essa situação é vista é extremamente crucial, porque isso pode trazer consequências graves, como a destituição do poder familiar, pode trazer consequências para essa família ali no seu território. Então, mais do que buscar punir por estar passando ou praticando negligência, mas entender que situações são essas de negligência e o que pode ser feito. É claro que muitas das situações realmente requer um aspecto mais de caráter de orientação, mas pela experiência e pela análise das situações vistas em pesquisa, muitas dessas situações envolvem diversos outros aspectos de nível mesmo estrutural da sociedade. E pensando nessa questão também social, esse ponto de intersecção de gênero, classe social, dentro da negligência é extremamente importante de ser debatido. Vamos dizer assim, essa feminização da negligência, né? Dessa figura da mulher. Muitas das situações que chegam, como eu mencionei, são direcionadas a essa figura da mãe, a mãe que não cuidou, a mãe que não fez. Mas muitas das situações, assim, a criança ficou sozinha durante o tempo. É claro, isso não pode acontecer alguma situação de risco. Mas ela saiu da escola. Eu tenho uma filha adolescente, um exemplo de um caso, que saiu da escola às 5 da tarde, a gente mora perto da rua da escola, e eu só chego às 7, não tinha com quem eu deixar até eu chegar do trabalho. Então, são diversas nuances que a gente precisa analisar ali das situações, pois há essas necessidades, essas particularidades de cada caso, mas acaba que geralmente essas famílias de baixa renda é que acabam sendo tidas como negligentes, né? Então, precisa ter essa atenção. Há realmente casos que a questão é ali falha da família, de quem deixou de dar o cuidado, e há situações de que o próprio poder público também está falhando com essa família. Então, pensar nas situações de negligência é pensar nesse cuidado integral de que é dado pela família,
pelo Estado, sociedade, nós como todos, como sabemos, né? Agora, sim, pensando nas situações, assim, o que as políticas públicas podem fazer diante dessas situações, né? O que pode ser criado? Diante as situações de negligência, a gente vê muito essa necessidade de um suporte estatal em diferentes áreas. Por exemplo, esse fortalecimento da rede de saúde de apoio às famílias é fundamental. Em relação à educação, à criação de creches, por exemplo, vejo que as famílias têm muitas dificuldades de conseguir uma creche para o seu filho, ou às vezes consegue e é muito distante da sua casa. Algumas situações, por exemplo, que chegavam de negligências, como inúmeras faltas que o Conselho Tutelar recebia pela FICAI, quando essa família era convocada, a gente via que a escola era distante, que às vezes não tinha o suporte para esse deslocamento. Então, tem diversos aspectos que precisam ser melhor debatidos e políticas serem implementadas para que possa dar esse suporte para a família das crianças e adolescentes. Enfim, as situações de negligência, então, precisam ser analisadas criticamente, entendendo o contexto de que essa família se encontra e buscar soluções de um modo que a gente oriente e também forneça as ferramentas para que esse cuidado seja dado. Então, antes de ser nomeado e culpabilizar, é necessário que tenha atenção para esses outros diversos aspectos, em relação ao que essa família possui, em relação ao que essa figura da mulher ali representa no cuidado, mas enquanto essa figura também tem diversas outras situações e que está sendo negligenciada nos seus próprios direitos. Enfim, então, em relação a essa falha nos cuidados, não só pensar nas falhas, mas como fornecer esses cuidados. Espero que a gente, durante esse período pequeno aqui, que essas palavras possam trazer aí alguns alertas quando vocês se depararem com as situações, para que as situações não sejam interpretadas de maneira equivocada e isso possa trazer consequências ruins para as crianças e adolescentes e suas famílias.